Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast periódico. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões e pontuações sobre a democracia no Brasil a partir de apontamentos psicanalíticos. Reflexões sobre a democracia, mas não apenas da via institucional ou burocrática, documental, mas pensar como resultado das dinâmicas psíquicas, das dinâmicas de poder que os sujeitos estão inseridos, a partir da produção de subjetividade dos sujeitos inseridos e atravessados por uma cultura. Pensar a democracia no Brasil a partir de uma historicidade, a partir do pensar de nossa Constituição histórica, de raiz autoritária, de raiz escravocrata, pensar na relação entre passado e presente, a repetição da violência, a repetição da exclusão e de mazelas como o racismo, a misoginia, São resquícios evidentes que fazem das mazelas contemporâneas de nossa sociedade. Então, historicizar, neste caso, é pensarmos as mudanças e as permanências, onde aconteceram mudanças significativas e onde existem essas permanências, na repetição e na cristalização desses resquícios mencionados. Pensar a democracia a partir da psicanálise é pensar a relação do sujeito e a lei, pensar a relação do sujeito diante do processo civilizatório. É pensar a relação do sujeito e o laço social, a relação do sujeito e o seu lugar na alteridade. Pensar como o sujeito lida com suas mobilizações pulsionais diante do outro, diante da coletividade. Como esse sujeito contemporâneo gerencia sua economia de gozo e seus investimentos libidinais. O psicanalista inglês Donald Winnicott, em artigo de 1950 chamado Algumas Reflexões sobre o Significado da Palavra Democracia, nos dá suporte para pensarmos no contexto que estamos sugerindo. Em pensar a qualidade da democracia não pela eficiência da polícia ou dos soldados do exército em controlar os desajustados ou os incivilizados que trafegam pelos ambientes coletivos, mas a partir da saúde emocional dos indivíduos que a compõem e sustentam a suposta democracia. A sociedade é um somatório de indivíduos. Em dias atuais, observamos que sujeitos não só têm dificuldade em lidar com a democracia, como a repudia, como existe uma parcela da nossa sociedade que repudia a democracia, por uma questão clara de identificação com a barbárie e com a prática autoritária. E isso diz de seus conflitos inconscientes. Winnicott diz neste texto de 1950, observar a capacidade do indivíduo de participar na criação e manutenção do ambiente local. Lembrar que Donald Winnicott, este psicanalista inglês, ele distanciou-se um pouco da metapsicologia freudiana ao trazer a dependência e o ambiente como questões primordiais à constituição psíquica dos sujeitos. Sujeito intersubjetivo, que é esse homem que só pode encontrar a si mesmo em sua relação com o outro. Através de Winnicott, vamos compreender que o fator ambiental é etiologicamente decisivo na estruturação da personalidade dos sujeitos, a partir da relação com o primeiro ambiente, o ambiente fundante, a relação mãe-bebê como primeiro ambiente. É dali que se constrói a primeira experiência de confiabilidade ambiental, que inclui aí a apresentação dos objetos, a relação de desilusão de onipotência, se desenvolve a capacidade empática, a relação com o limite, com a frustração, com a lei de castração. O Winnicott vai chamar essa experiência primitiva como fator democrático inato. E podemos observar hoje a instituição escolar como um ambiente em crise, um ambiente que tem se reconfigurado diante das demandas da sociedade contemporânea, diante de novas formas de lidar com o sujeito contemporâneo e suas questões.
O ambiente escolar é um ambiente primordial no processo civilizatório, onde os sujeitos que ainda estão se constituindo, lá eles lidarão com o limite, com a diferença, com a diversidade, lidar com o outro. Então, pensar a democracia, pensar o lugar da coletividade na democracia, não é pensar apenas na compreensão cognitiva das pessoas, na compreensão do que está escrito na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que nos faz lembrar logo Ulisses de Guimarães ou um pouco mais atrás Tancredo Neves. É preciso se pensar a democracia a partir da matriz relacional dos sujeitos que compõem a vida em sociedade. Pensar individualmente o princípio de alteridade. Democracia é resultante de sujeitos maduros psiquicamente. Não deve jamais ser impostas. Então, as falas de um soldado com um cacetete, obedeça, entenda, são dispositivos inúteis. Observem sujeitos originários de atmosferas autoritárias. Né? Por isso que nós somos resultados de uma historicidade marcada por golpismos, marcadas pelo traço escravocrata, marcado por um traço violento, marcado por um traço de não aceitação da diferença, daí a dificuldade no estabelecimento da democracia. O problema não é uma questão de cognição ou simplesmente de falta de saber a respeito dos tratados internacionais ou da Constituição de 88. A democracia no Brasil, como ela é concebida hoje, ela é, na verdade, resultado de lutas internas dos sujeitos. Só observarmos os efeitos, né? Os efeitos dessas lutas internas quando acontecem as eleições. As escolhas dos candidatos, elas dizem muito. Né? Observem as últimas eleições. Elas não dizem respeito de uma escolha política, porque a escolha política ela parte de um manejo racional. E o reflexo dos sujeitos eleitos, eles têm muito mais a ver com a escolha emocional, com as questões psíquicas que afligem um sujeito. Muito mais um campo de representação e de identificação com aqueles sujeitos, como se ele dissesse: esse diz o que eu quero ouvir, esse faz o que eu desejaria fazer. Não é? Como numa sociedade como a nossa, né? Os próprios pobres, eles são capazes de eleger pessoas que atuam no parlamento contra os pobres, negros e pobres que são capazes de eleger pessoas com raciocínio racista, né? Pessoas que moram em regiões pobres, mas eles acabam por eleger representantes do empresariado, representantes do baronato empresarial. Então isso não diz exatamente de um analfabetismo político, mas de uma escolha emocional, de uma questão de identificação e representação que os brasileiros ainda não conseguiram acertar as contas, né? Fazer uma elaboração dessas lutas internas. Por isso que nos é muito preocupante, como pesquisadores, a existência de uma importante parcela de nossa sociedade que não só repudia a democracia, como deseja a barbárie, deseja o autoritarismo. Vide as manifestações nas redes sociais de expulsão do ódio, que na verdade o ódio, por trás do ódio político, percebemos a canalização de conflitos inconscientes. Eles não estão falando de política com a bandeira na mão, com a foto de algum pai severo na capa, na camiseta. São representações de seus sintomas. São seus sintomas que acharam representação discursiva. E eu manejo inconsciente, eles não se dão conta disso. Diz Marion Minerva: quando instituições se enfraquecem, o laço simbólico se fragiliza e podemos ter a fratura do símbolo. Então, que pensemos a psicanálise
como uma ferramenta da contemporaneidade para servir de reflexão da qualidade emocional dos sujeitos que constituem os ambientes coletivos. A psicanálise como ferramenta de pensar a produção de subjetividade dos sujeitos que constituem os ambientes. Sobre esse tema, recomendamos o texto de Winnicott de 1950, algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia, que ele está em vários livros, inclusive o livro Tudo Começa em Casa. E o segundo livro, um livro bacana, uma coletânea de autores winnicottianos, organizado pela psicanalista Rosa Reis. O livro se chama Pensamento de Winnicott, Clínica e Técnica Winnicottiana. Ao fundo, Glenn Miller. Obrigado e até o próximo episódio.